Este vídeo tem o apoio da Itivale Informática, um mundo de tecnologia. Brunieri Castilho Gás e Água. Precisou? É só ligar. Espessato Farinha de Trigo. Qualidade é a nossa marca. ZN Internet, a melhor internet de Palotina e região. Mídia, gráfica, comunicação e eventos. Olá, tudo bem? Como é que você está? Olha, estamos recebendo hoje o Dr. João Paulo Marquezin e vamos falar mais um pouco sobre depressão. Hoje de um modo diferente, né, do que a gente vinha falando. O Dr. Valim já explicou o que é a depressão, né? Eu também coloquei o que eu sinto, o que eu senti durante a depressão, e hoje o Dr. João Paulo Marquezin vai falar de onde vem a depressão, o que pode ter causado essa doença aí na tua vida, com a tua saúde, né? Eu, primeiramente, aqui, não é porque ele está aqui, mas eu quero agradecer ao Dr. João. Ele tem um treinamento, né? E esse treinamento me ajudou muito a resolver essa depressão que eu sentia, né? Que hoje eu já não, graças a Deus, estou livre, mas fazendo parte da equipe, acho que eu posso dizer assim, né, doutor? Fazendo parte da equipe do treinamento, eu consegui me livrar aí 100%, até 80%, como eu disse no vídeo antes, da depressão. Antes era bem difícil, depois do treinamento, com dicas simples e prestando atenção, ficou mais fácil. Dr. João, muito obrigado pela presença e vamos falar hoje aí de onde pode ter vindo a depressão, não só minha, dessas muitas pessoas que sofrem dessa doença. Perfeito. Então, assim, antes da gente ter uma doença física, nós ficamos doentes, digamos assim, emocionalmente falando, energeticamente falando. Se você vai no médico, por exemplo, o medicamento ele vai ajudar você numa regulação dos seus neurotransmissores, né? Mas por que eu tenho uma desregulação aí nos níveis de neurotransmissores que me faz ficar ou eufórico, ou depressivo, ou com sono, enfim, aí por diante? Basicamente, como eu disse antes, porque antes de eu ficar doente fisicamente, eu fico doente energeticamente. Então nós precisamos entender que nós somos pessoas energéticas, tá? Então imagine assim, tudo é um menor de um maior. Então existe o planeta Terra, a América do Sul, o Brasil, o Paraná, Palotina, essa sala, você, os seus órgãos, as suas células, as suas moléculas. E as nossas moléculas são feitas de átomos. E os átomos são feitos de partículas subatômicas. Isso é como se eu fosse dando um zoom, ou seja, ampliando. Lá no meio das minhas moléculas, das minhas partículas subatômicas, existem feixes de energia. Então, se for pensar, tudo no universo é energia. Conforme a minha energia vibra, essa eu vou transmitir um grau de energia para o meio que eu estou inserido, e essa energia que eu transmito, ela vai se conectar com a energia de alguém, que tem uma energia parecida com a minha. Então tudo começa, na verdade, com seus pensamentos. Se eu tenho um pensamento ruim, essa vibração que existe nas minhas partículas subatômicas, elas vão acabar emitindo, né, um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele vai se conectar com o campo eletromagnético das outras pessoas e eu vou atrair mais daquilo. É como uma estação de rádio, por exemplo, né? Para uma estação de... Você vai entender melhor do que eu como funciona na estação de rádio, né? Ou de TV, mas ela emite um campo eletromagnético que se conecta com outro campo na mesma frequência, aquelas duas frequências se colapsam, né? E daí eu ligo lá na minha TV a rádio que eu quero usar, na minha TV a emissora que eu quero usar, né? Que eu quero ouvir, ou na rádio a emissora que eu quero ouvir. Não tem como, por exemplo, eu estar lá na minha TV querendo assistir Globo se está sintonizada a Record. Então, a minha mente, ela emite uma vibração e ela vai sintonizar aquilo que eu emito. E muitas pessoas pensam assim, alguns terapeutas, né, porque eu sou terapeuta há 10 anos, falam assim, você tem que pensar positivo. E a questão não é só pensar positivo. Você devia ter ouvido falar, até ouvir o seu vídeo, né? Você falava, as pessoas, nossa, parecia que era sem vergonhice, parecia que era fácil para as outras pessoas, mas para mim era muito difícil. Porque pensar positivo não é o suficiente. Eu preciso pensar e sentir positivo. Então, assim, a minha mente, ela cria um campo eletromagnético de 50 centímetros ao meu redor. Agora, o sentimento, ele cria um campo eletromagnético de 4 metros ao meu redor. Então, se eu penso positivo, mas sinto negativo, eu não consigo criar uma nova realidade. Como que isso acontece?
Por exemplo, agora na época da pandemia, o pessoal está sem dinheiro, né? Então não adianta falar assim, eu quero dinheiro, eu preciso de muito dinheiro, porque quando você afirma que você precisa de dinheiro, você está sentindo que não tem. E se você sente que não tem, a vibração que você está emitindo para o mundo é a vibração de que você não tem. Então por isso que muitas vezes a pessoa ela tenta pensar positivo, mas ela não consegue, só o pensamento não é suficiente, ela precisa sentir. E para sentir positivo, basicamente ela precisa olhar para os problemas que ela tem ao redor dela e ficar em paz. Então na verdade a depressão começa com uma questão vibracional, ela começa com uma questão energética, mas essa questão energética ela sai dos nossos sentimentos. E eu coloco a mão no coração porque tem uma teoria que comprova que os sentimentos, que o campo eletromagnético do coração, aliás, que o campo eletromagnético que gera o sentimento, que é gerado pelo sentimento, sai do coração. Então você vai ver aqui colocando a mão no coração. Então o sentimento, para eu estar em paz, para eu me sentir uma pessoa de sucesso, para eu estar em paz com a minha família, para eu ter um bom emprego, eu preciso me sentir tudo isso. E para eu sentir, eu preciso estar em paz comigo mesmo. Então, às vezes, uma depressão começa com um problema no trabalho. Às vezes, por exemplo, agora muita gente vai entrar em depressão por causa de uma questão financeira que o coronavírus, né, trouxe, essa crise trouxe. Se eu não me sentir próspero, eu vou atrair situações que vão me provar para mim que a vida não está próspera e eu vou cada vez me sentir pior. E aí eu posso até pensar, eu não sou próspero, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Mas não, se eu estiver me sentindo escasso, com escassez, eu vou atrair mais escassez ainda. E onde começam esses sentimentos? Começam nas nossas crenças, né? E as nossas crenças, elas são programadas lá na nossa infância, lá na barriga da nossa mãe. Então na primeira infância, segunda infância, adolescência, vida adulta. E de uma forma mais inconsciente, essas nossas crenças, elas vêm daquilo que aconteceu nas últimas 7 gerações. Isso a gente trabalha bastante lá no Elemental Experience. E assim, eu preciso então aprender a mudar essas crenças. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com o meu chefe, não é o meu chefe que me deixa bravo, não é o meu chefe que me deixa triste. É eu que fico triste com o meu chefe. E eu fico triste com o meu chefe por causa das crenças que existem na minha mente sobre o que o meu chefe faz ou deixa de fazer. Então eu preciso aprender teorias, eu preciso ter aprendizados que me levem a olhar para o que o chefe faz, para o que o marido faz, para o que a esposa faz, e eu consiga ficar em paz. E aí sim, aí eu vou conseguir olhar para aquilo, eu fico em paz, eu penso que eu estou em paz, eu sinto que eu estou em paz, e eu começo a atrair situações que vão validar que eu tenho paz. Um outro ponto importante ainda, falando sobre aquilo que eu atraio, toda a realidade começa na nossa mente. Se eu chegar para você e falar assim, não pense no elefante cor-de-rosa com bolinhas azuis piscando no corpo dele. Eu já pensei. Já pensou, né? Não pense na pobreza, não pense na depressão, não pense na raiva que você tem contra o seu chefe ou contra o seu marido. Você começa a criar isso. E como você começa a criar, você começa a pensar, e esse pensamento gera um sentimento, que gera um campo eletromagnético, e aí vamos supor que você está com raiva do seu chefe. Você sai ali na sua esquina e você encontra uma pessoa que está com raiva do seu chefe também. Ou uma outra pessoa que está com raiva do chefe, está com o mesmo problema que você. E aí você começa a perceber, ter a sensação de que o mundo está errado porque os chefes estão errados. Ou seja, onde você vai, você encontra alguma coisa que comprove isso para você. De uma forma mais simples, nós encontramos isso, por exemplo, imagine que você vai trocar o seu carro e você está escolhendo o modelo X, modelo Y, modelo Z. Quando você escolhe o modelo Z, não parece que em toda esquina tem o Z? Já reparou? Né? Quando você escolhe algo na sua vida, a sua mente ela busca validar. Quando a gente, por exemplo, machuca o ombro, parece que toda hora tem alguém esbarrando, e não é que tem mais gente esbarrando, é que eu estou prestando atenção no meu ombro, e aí parece que toda hora esbarrando. Então quando eu penso em depressão, quando eu penso em escassez, quando eu penso em tristeza, e eu sinto isso, eu vou criar um campo eletromagnético, e eu vou atrair mais e mais e mais e mais disso, e vai parecer que o mundo é só isso. E aí eu posso tomar remédio 20 anos, que se eu não aprender a olhar para aquilo que me incomoda, e deixar aquilo em paz, e reverter esse mindset na minha mente, quando me der conta, eu vou estar entrando em depressão, ou com um pensamento que me gera ansiedade, ou com um pensamento que me gera tristeza, frustração, e aí a vida vai ficar só amarrada.
Este vídeo tem o apoio da Itivale Informática, um mundo de tecnologia. Brunieri Castilho Gás e Água. Precisou? É só ligar. Espessato Farinha de Trigo. Qualidade é a nossa marca. ZN Internet, a melhor internet de Palotina e região. Mídia, gráfica, comunicação e eventos.